Olá, estou aqui para falar deste super combo da minha obra para que você adquira e tenha aí na sua casa, no seu escritório, na sua empresa, com seus colaboradores. Primeiro foi esse aqui, o 45 Segundos de Insights. Um livro muito legal falando sobre insights de estratégia, vendas e marketing. Super didático e também tem uma playlist no Spotify só dele, 45 Segundos de Insights. Né? Pequenas doses de conhecimento organizacional. Depois essa obra-prima, na minha opinião, isso aqui deu muito trabalho para diagramar, para escrever, para construir, para produzir o Canvas na época. Né? Estamos falando aqui de 2016, 2015. Um Canvas era uma coisa meio assim, só produzida pelo BMG, né? O Business Model Generation, do Osterwald e várias mãos que fizeram. E aí eu construí esse Canvas de como construir objetivos e metas atingíveis para você tirar do papel, seja ela pessoal ou seja ela empresarial ou para o teu negócio. Está aqui um baita livro com uma metodologia muito legal. Depois o Líder Extraordinário, que eu tive o privilégio de escrever aqui na coletânea, o prefácio e também um capítulo muito importante aqui falando sobre a liderança. Acho que é um grande diferencial, uma coletânea legal para que você tenha em mãos. Depois esse livro, que na minha opinião foi um divisor de águas para mim. A DVS volta aqui em parceria, eu parceiro da DVS, a gente aqui produzindo esse livro, hashtag Tenho Orgulho de Ser Vendedor, muito mais comos do que o quês. Eu lembro que na época muita gente falando o que tem que fazer, o que tem que fazer, o que tem que fazer, mas ninguém dava o como, né? Então aqui tem um monte de insights de como você pode fazer um livro extraordinário, muito bem feito, e falando sobre o orgulho dessa profissão, que para mim é essencial. Nada acontece se uma venda não acontecer. Depois aqui a gente tem as cicatrizes, como empreender e aprender com seus erros. O organizador, meu irmão, Alessandro Saad, trouxe aqui uma coletânea de muita gente falando sobre essas questões do empreendedorismo e como é importante que tenhamos cicatrizes aqui e de como a gente pode trabalhar em cima disso, né? Então tem toda uma introdução aqui, tem todo um monte de capítulos muito legal para você ler, para você acompanhar. E aqui eu tive, se não me falha a memória, eu tive o privilégio de escrever essas orelhas. Foi um desafio escrever essas orelhas aqui. E também essa obra que é um divisor de águas. 1440 minutos, uma conversa bem humorada sobre produtividade, o tempo diário de nossa vida. 1440 minutos, 24 horas. O que você faz com isso? Então tem muita técnica aqui, muita ferramenta, muita ideia, método, metodologia bem direcionada para que você melhore a sua produtividade. É um livro, além de didático, um livro que conta muitas histórias de como foi aplicada a metodologia em algumas empresas e pessoas para que elas melhorassem a sua produtividade. Está aqui, 1440 minutos. Depois entra o estado da arte em vendas. E aí o primeiro livro é a arte da prospecção. O segundo será a arte da negociação e depois a arte da venda. E também aqui com a DVS. Nesse livro a gente entrega aqui 3 grandes métodos de prospecção que, na minha opinião, o maior desafio que a gente tem para vender é prospectar, e prospectar com inteligência, e aqui muito voltado para o B2B, tá bom? Depois o reservatório de valores, em tantas crises de valores que temos hoje em dia, tá aqui, organizado pelo meu irmão Evandro Correia, com muita gente boa. Também tive o privilégio de escrever aqui um capítulo sobre liderança e valores, nesse método LICE que a gente desenvolveu, para que você aplique na sua empresa, na sua liderança, o conjunto de valores. E aí tá aqui um baita livro para que você tenha acesso com bons autores aqui. Aí, o penúltimo, o Ensino em Cheque, o organizador aqui, meu irmão, Leandro Pilati, saindo lá pela Live University, e aqui faz parte desse combo, a gente falando um pouco sobre educação para adultos, que é um pouco da minha praia, né? Você sabe disso, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Tá aqui boas metodologias e muitas histórias legais para quem curte fazer o trabalho da andragogia e também com foco na eutagogia. Muita coisa legal aqui para você. E agora, o último. Esse aqui, uma obra-prima. Muitas histórias, muita coisa legal nesse livro. Venda implacável, né? Na Era 5.0, os segredos de um mestre para transformar desafios em oportunidades de ouro para o vendedor 5.0. Aqui nesse livro, se você vai até o fim na leitura, e dá para saber se foi até o fim na leitura, tem um presente extraordinário nesse livro aqui, e também eu vou contando boas histórias de um mentor
nessa metrópole, nessa cidade extraordinária que é São Paulo e também no Rio de Janeiro. Então tá aqui um combo exclusivo para você. Você clica nesse link aqui embaixo que está disponível e adquira o seu combo para que você receba na sua casa, no seu lugar, extremamente autografado, bonitinho. Tá aqui, ó, 10 livros para você nesse combo. Legal? Um grande abraço. Tchau.